Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Então, a prova já começa aqui com o texto: o segmento das ciências econômicas, que examina o funcionamento da economia como um todo e o efeito global das decisões coletivas, como consumo, inflação, desemprego e renda. A resposta para essa aqui é macroeconomia, tá, gente? Efeitos globais, decisões coletivas. Então, são coisas que afetam todo mundo ao mesmo tempo e são afetadas por um grande número de pessoas, tá? Então, esse é o caso da macroeconomia. Vamos para a próxima. Suponha que uma parcela da população da Ucrânia tenha morrido nos combates. Ah, peraí, deixa eu apagar essa anotação aqui, senão, como é que eu apago? Põe, põe. Tá, então vem aqui para a próxima. Suponha que uma parcela da população da Ucrânia que tenha morrido nos combates após a invasão russa. Suponha que uma parcela da população da Ucrânia tenha morrido nos combates após a invasão russa. E aquela economia trabalhava com pleno emprego dos fatores até aquele momento. No diagrama de fronteira de possibilidade de produção, as mortes ucranianas seriam representadas como, né? Então vamos lá, gente. Aqui o que a gente tem que imaginar é um diagrama de FPP. Então vamos dizer que aqui ele tivesse no eixo vertical a produção de bens de capital, eu vou chamar de K, e aqui bens de consumo. Quando a gente tem a morte de tanta gente na população, tanto para produzir a quantidade máxima de capital, a gente vai ter menos pessoas. Mesma coisa para produzir a quantidade máxima possível de consumo, vai ter menos pessoas. Então, a gente vai ter um deslocamento de toda a curva para essa direção. Ela encolhe, o país fica com possibilidades menores. A fronteira de possibilidade de produção dela, daquele país, daquela economia, é menor. Tá, então a resposta é um deslocamento da curva FPP para baixo, ficando mais próximo à origem do gráfico. A resposta nesse caso aqui, então, era a letra B de bola, tá? Vou ver se eu apago aqui todas as anotações de uma vez. Pronto, consegui apagar. Aí vamos para a próxima. Questão 3. Na questão 3 a gente tem assim: empresas que dependem do aço como insumo para a produção de galpões esperam uma expressiva queda no preço do aço daqui a um mês, por conta da entrada de vigor das tarifas de Trump. Tudo mais constante, isso causará alguma coisa na demanda de aço hoje, resultando em alguma coisa com o preço de equilíbrio de aço hoje, tá? Então a gente vem para cá, vai desenhar um diagrama de demanda e oferta, né? Então a gente sempre coloca no eixo vertical a variável preço, sempre coloca no eixo horizontal a variável quantidade, tá certo? Opa, essa coisa aqui está meio agarradinha aqui, pronto. Aí eu vou fazer aqui a curva de oferta, colocar a letra O aqui, fazer a curva de demanda, perdoem aí a minha imprecisão, porque eu estou usando o mousepad para fazer, tá? Então, isso aqui é a situação inicial. Aí, as empresas que dependem do aço como insumos são as empresas que compram aço. Então, são os demandantes. Se esse pessoal espera que vai haver uma queda no preço do aço daqui a um mês, ela fala assim: pô, então vou esperar. Vou esperar, já que vai ficar mais barato daqui a pouco, eu tenho um estoque disso, eu vou reduzir a quantidade de demanda agora, esperando que o preço caia. Então, a demanda que era D0 vai passar para D1. Vou chamar isso aqui de D0, ó. Essa aqui vai ser D1. Então, agora a gente passa a ter um novo ponto de equilíbrio aqui embaixo, aqui nesse centro desse novo ponto aqui. Esse ponto vai, obviamente, ser com preços um pouquinho mais embaixo. Então, se os compradores todos passam a acreditar que o preço vai cair daqui a pouquinho, eles param de comprar agora e o preço de fato cai. Então, aqui é queda na demanda pelo aço de hoje, resultando numa queda no preço de equilíbrio já nos próximos dias, tá? A resposta certa aqui seria a letra C, queda, queda. Esse exercício mostra que na economia as expectativas têm impacto real. A gente tem que prestar muita atenção sobre o que as pessoas estão acreditando, porque elas acabam afetando, essas expectativas acabam afetando o que acontece na economia, tá? Deixa eu interromper aqui, deixa eu descer um pouquinho mais. Vamos para a próxima. Questão 4.
Aqui a gente tem que procurar uma alternativa falsa, tá? Uma delas. Então a primeira está dizendo assim, dispondo de vantagem comparativa numa determinada produção, um país pode escolher produzir bastante daquele bem, exportar uma parte e adquirir no exterior os produtos cuja produção lhe é mais onerosa, mais custosa. Com isso, todos podem ter benefícios. Tá? Então, isso aqui é uma afirmativa verdadeira, gente. Um país que tem facilidade em produzir alguma coisa, ele produz muito já pensando que não vai consumir tudo, que vai vender uma parte lá fora e com isso vai poder comprar aquilo que ele não consegue produzir tão bem, tá? Então, é a possibilidade de ganhos do comércio, ganhos mútuos entre duas partes no comércio, tá? A segunda frase fala assim: os países mais desenvolvidos não são necessariamente aqueles que têm vantagem comparativa na produção de alimentos, metais e minerais. Isso é verdade. Tem países que são desenvolvidos e não têm vantagem comparativa na produção de alimentos. Então, um país igual a Suíça não produz tanto alimentos igual ao Brasil. No entanto, eles são bem desenvolvidos, né? Então, isso aqui também é uma afirmativa verdadeira, não é a que a gente está procurando. Aí a terceira fala assim: o Brasil tem vantagem comparativa na produção de soja em relação aos países da Ásia, porque conseguimos produzir muito maiores quantidades do produto aqui. Essa afirmativa é falsa. A gente não tem vantagem comparativa simplesmente porque produz grande quantidade. Um país que é grande acaba produzindo quantidades maiores do que um país que é pequeno. Não é isso que está em jogo. Vantagens comparativas é quando um país consegue produzir alguma coisa com menores custos de oportunidade, ou seja, sem ter que sacrificar muito de outras coisas, tá? Então, essa aqui é a que a gente está procurando. Essa aqui é a afirmativa falsa que você deveria ter identificado, tá? Só para confirmar, vamos dar uma olhada na última afirmativa. O Brasil tem vantagem comparativa na produção de milho em relação a alguns países europeus, porque é mais fácil e mais barato ampliar a produção daqueles bens por aqui. Isso é verdade, tá? Ampliar a produção de bens por aqui é mais fácil, menos oneroso, menos custoso do que a maioria dos países europeus, talvez com exceção ali da Ucrânia ou alguma coisa assim, tá? Mas a maioria dos países europeus tem bem mais dificuldade para produzir milho do que a gente. Tá, vamos para a questão 5 agora. Questão 5 está falando assim: todos os fatores abaixo, peraí, deixa eu chegar lá. Todos os fatores abaixo tendem a provocar uma expansão, ou seja, deslocamento para a direita da curva de demanda. Então, estamos procurando coisas aí que tenha ampliar a disposição do consumidor a comprar alguma coisa, tá? Só que aí vem assim, exceto, ou seja, marque a única opção que não vai expandir a curva de demanda. Então vamos primeiro, demanda por imóveis residenciais. Então vem primeiro assim, um aumento no preço dos aluguéis residenciais. Ah, toda vez que o aluguel sobe, as pessoas falam assim, puxa, eu devia estar comprando minha casa em vez de estar jogando um dinheiro fora. Então isso acontece mesmo. Toda vez que o preço do aluguel sobe, as pessoas correm tentar comprar a casa própria. Então, isso daqui não, esse aqui é o caso que expande a curva de demanda, portanto, não é o que a gente está procurando, né? A gente está procurando a exceção. Aí a próxima fala assim: um aumento na renda das famílias daquela região. Pô, isso aqui é presente de Natal, né, gente? Toda vez que tem aumento na renda das famílias, a demanda por tudo que é considerado produto normal tende a deslocar para a direita. E é o caso também dos imóveis residenciais. A terceira fala assim: uma redução no custo dos empréstimos que são contratados junto com a compra dos imóveis, que é um bem complementar. Pensa bem, gente, se os juros do financiamento imobiliário caem, muita gente vai querer comprar a casa própria. Por quê? Porque aquilo é um pacote, você está pagando pela casa e está pagando pelo empréstimo do dinheiro. Se o pacote ficou mais barato, você compra mais dos dois, tá? Isso é que são bens complementares. Então, nesse caso também é verdadeira. Se os juros ficarem mais baixos, um monte de gente vai querer comprar imóveis residenciais. Aí a última fala assim: uma redução no número de construtoras de imóveis residenciais. Opa, peraí. Isso aqui tem a ver com a oferta de imóveis residenciais. E a pergunta é sobre a demanda, então não tem nada a ver. Então, nesse caso aqui, a resposta falsa, que é a que a gente deveria estar marcando, é essa aqui, tá?
A letra D que deveria você ter marcado, que você está procurando aquilo que não expande a curva de demanda. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, questão de número 6. Deixa eu fechar aqui, pronto. Questão de número 6. Qual dos impactos é mais provável de ocorrer se houver uma contração na demanda e uma expansão na oferta de planos de saúde no Brasil? Gente, aqui a melhor maneira de fazer é desenhar. Fazer a curva de demanda, deslocar uma, deslocar a outra e ver o que que acontece. Então a gente mais uma vez desenha aqui, né? Sempre no eixo vertical a gente coloca preços, sempre no eixo horizontal a gente coloca quantidades, tá aqui. Aí a gente coloca aqui a curva de oferta e a curva de demanda, tá? Agora olha o que que ele está falando lá na ordem da questão. Está dizendo assim, uma contração, ou seja, uma retração na demanda. Então a demanda está se deslocando para a esquerda. Vamos fazer aqui a curva de demanda deslocando para a esquerda. E uma expansão da oferta. Então, a oferta deslocando para a direita. Vamos tentar fazer aqui. Tá cortando, vai dar nada. A oferta foi para cá. Então, o novo ponto de equilíbrio agora está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Nesse ponto aqui está na cara que o preço caiu. O que não está dando para dizer ao certo se esse ponto aqui está à direita ou à esquerda do outro. Eles estão bem juntinhos aqui. Então você não tem certeza o que aconteceu com a quantidade final. Você tem certeza é que o preço caiu. Se você pensar bem, uma contração da demanda, ou seja, menos pessoas querendo comprar, e uma expansão da oferta, ou seja, mais pessoas querendo vender, a gente tem certeza que as duas coisas tendem a fazer uma queda no preço do equilíbrio, tá? Então a resposta certa para essa pergunta aqui era uma queda no preço de equilíbrio. Vamos para a questão 7. Sobre a estrutura de mercado denominada oligopólio, identifique e marque a afirmativa falsa. Então tem que achar três verdadeiras e uma falsa. Primeira, no oligopólio, sempre há empresas que detêm parcelas significativas das vendas totais. Isso é verdade, tá? O que caracteriza um oligopólio é você ter essas empresas grandonas que têm um pedação. Segunda, é possível existir oligopólio num setor com centenas de empresas concorrentes. Verdade. Porque você pode ter uma empresa com 50% das vendas e um monte de pequenininhas dividindo o resto das vendas. Isso pode acontecer e também é chamado de oligopólio. A terceira, a teoria dos jogos é um arcabouço de análise muito utilizado para estudar as estratégias implementadas em oligopólios. Mais uma vez, verdade. Uma técnica muito interessante, vocês vão aprender, tem uma disciplina no curso só sobre isso. E a última fala: o poder de mercado das empresas líderes de um oligopólio sempre é máximo, como o de uma empresa monopolista. Verdadeiro. Oh, perdão, falso. Nesse caso aqui, não é verdade. A gente pode ter uma empresa grande que não pode subir preço. Por quê? Porque tem lá alguém ameaçando de entrar. Se a facilidade de novos concorrentes entrarem no mercado, essa empresa que está dominando lá o mercado, ela não tem liberdade para subir muito preço. Se ela subir muito preço, ela convida novos concorrentes. Então, essa aqui que é a alternativa que a gente estava procurando, a alternativa falsa, letra D, tá certo? Então, vamos agora para a questão 8. Questão 8 fala assim: o preço da cerveja caiu 20% no último mês. Como resultado, a quantidade demandada de vinho caiu 5%. Então, mais uma vez, a gente vai aqui colocar a fórmula. A fórmula vai ser escrita assim, ó. A letra epsilon, grega, é elasticidade. E aí eu insisti com vocês em sala de aula. No numerador, a gente põe variação de quantidades. Se você trocar, vai dar errado. Falei 1 milhão de vezes, né? Vamos ver se alguém errou. Tomara que não. Mas aí a gente vai substituir aqui. Preço da cerveja caiu 20%, então a gente vai pôr aqui embaixo menos 20. Menos 20. E aí a quantidade de vinho caiu 5%. Menos 5. Menos 5 dividido por 20 é a mesma coisa que menos um quarto, que é a mesma coisa que. Perdão.
mais, né? Porque menos com menos dá mais. Mais um quarto, que é a mesma coisa que 0,25. Tá? Então, vai ser mais 0,25. Tá difícil de escrever os números aqui, mas o número tá lá, aí vocês veem. Tá? Então, tá aqui, ó. Se a resposta é menos que proporcional em quantidade à mudança de preço, é inelástica. Só que esses bens são substitutos, né, gente? Cerveja e vinho, dificilmente alguém toma junto, só se a pessoa quiser ter uma dor de cabeça. Então ela vai 0,25, a demanda, a resposta foi inelástica, porque a resposta em quantidade foi menos que proporcional à mudança de preços. Esses bens são substitutos. Muito bem, com isso a gente encerra as perguntas fechadas. Aí a gente vem para as perguntas abertas, que eu vou só fazer alguns comentários aqui, tá? Então a primeira pergunta aberta fala assim: suponha que num determinado país compre do exterior uma grande quantidade de cocaína usada pelos seus cidadãos. Qual seria o impacto sobre o mercado de cocaína nesse país se a chegada do produto fosse reduzida drasticamente por alguma política de combate ao tráfico? Como se alteraria o preço e a quantidade consumida? Então, gente, eu acho a melhor maneira de fazer isso aqui usar um diagrama de demanda e oferta. A gente vai colocar aqui, preço aqui, quantidade aqui. Só que como a gente está falando de cocaína, a gente sabe que a demanda é bastante inelástica. Então a gente vai colocar uma demanda assim, ó, quase em pé. E a oferta a gente vai colocar normal. Tá? Então, se houve uma forte combate ao tráfico, a oferta tende a se deslocar para a esquerda, ou seja, é mais difícil de trazer esse produto para ser vendido no Brasil. Então, o que que acontece? A quantidade pode até cair um pouquinho, tá vendo? Ó? Aqui a gente está vendo a quantidade caindo um pouquinho, mas uma coisa que a gente sabe que vai acontecer é que o preço vai subir bastante, tá? Então, em outras palavras, isso pode ser até boa notícia para o traficante que já está dentro do Brasil com o seu entorpecente pronto para vender. Antes o faturamento dele era esse aqui, ó, preço vezes quantidade. Agora o faturamento dele é esse aqui, ó, preço vezes quantidade, um retângulo bem mais alto. Ele é um pouquinho mais, menos largo, mas é muito mais alto, tá? Então, o faturamento do negócio pode até aumentar no curto prazo aqui para o traficante. Por isso que na economia a gente fala assim, quer combater tráfico de drogas, quer combater o problema das drogas, faça campanha de demanda, conscientize as pessoas, não vai ficar só combatendo o tráfico, porque você pode estar aumentando o lucro do traficante, tá? A última pergunta fala assim: em sala discutimos uma estrutura de mercado chamada concorrência monopolística. Descreva as características e dê ao menos um exemplo de setor assim classificado. Então, gente, na concorrência monopolística, o que a gente tem é um número muito grande de empresas disputando, nenhuma delas tem fatia grande demais do mercado, todo mundo é pequenininho. Só que a empresa tenta ganhar poder de mercado, ou seja, tenta ganhar habilidade para subir preço um pouquinho, sem perder cliente, se diferenciando. Tá? Então, o caso clássico de concorrência monopolística é o de restaurantes. Tá? Então, características: número muito grande de concorrentes, nenhum dos concorrentes é grande o suficiente para ter parcelas significativas do mercado. A concorrência realmente se dá na tentativa de ganhar poder de mercado, ou seja, a habilidade de subir preço sem perder vendas. Essa tentativa é feita na forma de diferenciação. Então, um restaurante, ele vai lá, se convence o cliente dele que o produto dele é tão bom que ele é único. Ah, o meu sushi não é comparável com os outros sushis. O meu sushi é muito especial. E se os clientes se convencerem disso, eles vão tratar aquele sushi como se fosse uma coisa diferente. Tem sushi e tem o sushi do restaurante tal. E aí, sendo assim, o cara acaba virando monopolista do sushi do restaurante tal e ele ganha poder de mercado, tá? Bom, é isso. Essas são as explicações. Eu espero que todo mundo faça anotações de eventuais dúvidas e traga para a nossa próxima aula na terça-feira. Tudo bem? Um abraço para todas e todos e até a próxima.